Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, crianças, então nós estamos chegando aí nas últimas atividades do nosso cronograma, né? E para hoje vocês vão fazer então o simulado número 3, tá? De língua portuguesa. Tudo bem? Coloque o nome de vocês, quarto ano 2. Esse simulado ele tem apenas 8 questões. Então vocês vão fazer a leitura prestando bastante atenção, tá? E vão responder aí, lembrando que para cada questão só tem uma alternativa correta, tá bom? Então faça com bastante capricho aí, com bastante atenção também. Bom, crianças, então terminei o de língua portuguesa, vou vir para o simulado número 3 de matemática. Lembrando que é importantíssimo vocês fazerem os simulados, fazerem as atividades, porque a gente está na reta final aí, né? Então, olha só, hoje é o último dia, né, do cronograma das nossas atividades, nós encerramos todas as atividades hoje. Então, quem está com atividade atrasada, você pode voltar lá no canal, tem as explicações, é só você pegar o vídeo e assistir lá as explicações, tá? Vocês vão ter aí o feriado de amanhã, de sexta-feira, vão ter sábado, domingo e semana que vem, a segunda-feira e a terça-feira para colocar em ordem, tá? Então, coloquem aí as atividades de vocês em ordem, é importante, pessoal, porque é através delas, como eu já falei para vocês, que nós, professores, estamos avaliando vocês, tá? Então, são 3 simulados esse roteiro, o primeiro, o segundo e o terceiro. Nós fizemos os outros 2 últimos, né, nas sexta-feiras passadas e hoje, então, o último na quinta-feira. Então, preste atenção aí, esse simulado de matemática, ele tem 10 perguntinhas. Completem o cabeçalho, né, nome de vocês, nome da professora, quarto ano 2, e aí vocês vão fazer os simulados aí. Pessoal, lembrando que o simulado é de acordo com todas aquelas atividades que nós trabalhamos ao longo, né, dos roteiros, para a professora ver o que vocês aprenderam, o que vocês assimilaram, o que precisa voltar e refazer, tá bom? Então, façam aí prestando bastante atenção. Bom, crianças, então agora que vocês já fizeram os simulados, nós vamos fazer a última atividade, então, de história, que é sobre o primeiro reinado. Então, preste atenção aí na leitura. O primeiro reinado foi o período em que Dom Pedro I governou o Brasil, em 1822 a 1831. Então, vocês lembram que o pai dele, Dom João VI, foi embora para Portugal e deixou seu filho aqui. Então, nesse período, né, de 1822 a 1831, Dom Pedro I governou o Brasil. Em algumas províncias, as tropas portuguesas reagiram contra a nossa independência. Para consolidar a independência, foi preciso vencer essas tropas fiéis ao governo de Portugal. Por isso, ocorreram lutas em vários locais do Brasil. Bom, pessoal, na aula passada de história, nós vimos, então, que o Brasil, né, que Dom Pedro I, ele, às margens do rio Ipiranga, né, no dia 7 de setembro, declarou a independência do Brasil. E por isso, as tropas portuguesas, elas não reagiram bem. Ocorreram várias lutas em vários locais do Brasil. Em 3 de maio de 1823, reuniu-se a Assembleia Constituinte a fim de elaborar uma Constituição para o Brasil. Como Dom Pedro I não concordou com o projeto elaborado pela Assembleia, dissolveu-a. Mais tarde, ortogou, isto é, impôs uma Constituição para o Brasil, em 25 de março de 1824. Por ela, foi estabelecida a monarquia constitucional como regime político. Ficaram estabelecidos 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. Bom, ainda hoje, né, nós conhecemos esses poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O moderador, pessoal, não existe mais. O poder moderador, exercido pelo imperador, dava-lhe amplos poderes.
Contra a política de Dom Pedro I, estourou a Confederação do Equador, uma revolução em Pernambuco que atingiu outras províncias do Nordeste. Os revoltosos queriam a separação do Brasil com a adoção do regime republicano. Os líderes desse movimento foram Manuel de Carvalho Paes de Andrade e Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que foi condenado à morte. Então, o que aconteceu? O Frei Caneca mais Manuel de Carvalho, eles não concordavam com esses poderes dados ao rei. Houve uma revolução em Pernambuco, que é a Revolução das Confederação do Equador, e essas pessoas que não concordavam, né, porque eles queriam que houvesse aí a separação do Brasil e que não houvesse mais a monarquia, mas sim um regime republicano, né? Essas pessoas, elas foram chamadas de revoltosos, tá? E o Frei Caneca, que participava aí, né, intensamente desse movimento, acabou sendo condenado à morte. Aumentou a oposição ao governo de Dom Pedro I. Até os irmãos Andrada ficaram contra o imperador. Em 1826, Dom João VI faleceu e Dom Pedro I foi aclamado rei de Portugal, mas ele abdicou e permaneceu à frente do trono do Brasil. Em 1831, Dom Pedro I demitiu o seu Ministério Brasileiro e Popular, nomeando um novo formado só de portugueses. O povo exigiu a volta do antigo ministério, mas o imperador não quis ceder. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que seria depois Dom Pedro II. Partindo para Portugal, com sua abdicação, terminou o primeiro reinado. Então, olha só. Abdicar, pessoal, é deixar o trono, tá? Ou seja, um outro herdeiro vem tomar conta, né, daquele país, tá? E foi isso que Dom Pedro I fez. Então, depois, ele abdicou do trono dele, deixando, então, o seu filho, né, Dom Pedro II, no seu lugar. E voltou para Portugal. E com isso, chegou ao fim, então, o primeiro reinado, que foi o reinado de Dom Pedro I. Saiba mais. Bom, Dom Pedro I, ele era casado com a imperatriz Leopoldina. Acontece que ela morreu, acabou falecendo, e ele casou-se pela segunda vez com a princesa Dona Amélia. Dom Pedro I renunciou à coroa de Portugal, entregando a sua filha Dona Maria da Glória. Então, quando ele ficou aqui no Brasil, quando ele abdicou do trono lá de Portugal, ele deixou no seu lugar a filha dele, que era a Dona Maria da Glória. Responda as questões no verso dessa folha. 1. Qual foi o período do primeiro reinado? 2. O que aconteceu em algumas províncias assim que a independência do Brasil foi proclamada? 3. Como seria feita a primeira Constituição brasileira? 4. E como de fato foi feita a nossa primeira Constituição? 5. Quais foram os poderes que passaram a existir no Brasil pela Constituição de 1824? Esses poderes ainda existem no Brasil atual? Vocês vão colocar sim ou não, tá? E vão explicar. 7. Complete. A. Nome da revolta que começou em Pernambuco. Então, vocês vão completar aqui na frente. B. Esse movimento pretendia. O que eles pretendiam com esse movimento? C. Líderes desse movimento. Quem foram os líderes daquele movimento? 8. O que aconteceu a Frei Caneca? 9. Quando Dom João VI morreu, Dom Pedro tornou-se rei de Portugal. Explique. 10. Dom Pedro I governou o Brasil até morrer? Explique. Então, crianças, essas foram as nossas atividades de hoje. Quem tiver com atividade atrasada, faça aí, tá bom? As atividades, coloque em ordem. Vocês vão estar entregando as atividades na semana que vem, tá? No dia 26, eu vou deixar o cronograma no grupo, tá bom? Então, se organizem aí. Beijos, crianças, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!